Uma boa noite para você, bem-vindo ao Band Cidade. 23 pessoas foram presas por envolvimento com uma instituição de ensino à distância, acusado de aplicar golpes no Estado. A suspeita é de um desvio de mais de 50 milhões de reais de estudantes e universidades do Paraná. Os mandados de prisão foram cumpridos em Curitiba e outras 7 cidades do Paraná. A Operação Atenas foi comandada pelo COP, Centro de Operações Policiais Especiais. O alvo foi o Instituto Tecnológico de Desenvolvimento Educacional. A organização fazia inscrições de estudantes em cursos à distância de várias instituições, mas não registrava as matrículas dos alunos. A taxa de inscrição e as mensalidades eram recolhidas, mas os estudantes não conseguiam comprovar a conclusão dos cursos. Entre as instituições de ensino superior prejudicadas pelo Instituto está a Universidade Federal do Paraná. Diversas formas de lavagem de dinheiro podem ser detectadas até o momento, como desde que funcionários que recebiam o pagamento por fora, assinavam um valor e recebiam outro, até mesmo empresas criadas pelos próprios proprietários da ONG, criadores e fundadores da ONG, de forma com que essas empresas lavassem esse dinheiro adquirido pela ONG de forma irregular. Um golpe aí que possa ultrapassar tranquilamente os 25 milhões. Depois de um crescimento de mais de 16% no ano passado, a indústria da construção civil do Paraná fecha 2012 com uma alta bem menor, de 2,5%. O balanço divulgado hoje pelo Sinduscom mostra ainda a expansão dos condomínios verticais na região metropolitana. Os números foram apresentados no Sindicato da Indústria da Construção Civil e representam um ânimo para o conjunto da economia. 2012 foi de estabilidade em relação a 2011, quando houve o maior crescimento imobiliário da história, mas foi um ano bom. Esse ano, a indústria da construção civil vai fechar com um crescimento de 2,5% do seu PIB, superior ao PIB do Brasil, que deverá fechar em torno de 1,6%. O lançamento de novas unidades verticais em Curitiba foi 36% menor que no ano passado. O mercado se expande para a região metropolitana e há explicações para isso. O custo do terreno, que é o insumo básico da construção em Curitiba, subiu bastante, está bastante elevado, né? O número de empregados na construção civil aumentou 4% e a renda média dos trabalhadores se mantém na faixa de R$ 1.500. As 300 empresas pesquisadas durante o mês de novembro são responsáveis por 160 mil empregos no estado e as perspectivas são boas. 58% dos empresários afirmaram que para 2013 pretendem fazer novas contratações. Nós temos alguns estudos que indicam que para cada emprego gerado na indústria da construção, nós criamos outros 3 empregos. Então, é um fator de multiplicação muito forte, muito representativo. Em 2012, houve uma diminuição de 8% das áreas liberadas para a construção em Curitiba. São poucos os espaços e estes são para imóveis de alto padrão. Não há muitos espaços para fazer barato, né? Para fazer uma construção efetivamente muito com preço médio baixo, né? Então, a tendência é que o preço do terreno ele fique cada vez mais caro, e sejam construções verticais altas, para tentar diluir o preço desse terreno. Vila, a justificativa é que Curitiba não tem mais para onde crescer, mas é fato que desde 2009 a cidade não registrava uma queda dessa, né? O que você diz, Roberto, é uma coisa interessante, porque, na verdade, essa queda aconteceu no Brasil todo. Para você ter uma ideia, 16% era o crescimento de ano para ano, agora 2,5%. Houve uma queda expressiva, foi em todo o Brasil, na construção, no ritmo da construção, e isso é muito importante pelo seguinte motivo: é o setor que mais emprega gente no Brasil, dá trabalho para o pessoal que pega no pesado da construção e que também dá moradia, principalmente para as pessoas de baixa renda. Então, é um setor que não pode parar. E justamente por isso, hoje, o governo já anunciou que vai mexer em algumas coisas. Porque o Brasil é um país engraçado. Aqui, quem faz o mal fica aí passeando para lá e para cá, sem ser preso, e quem trabalha e faz o bem é que paga o pato. É o custo, o que custa empregar alguém no Brasil. O governo vai soltar mais dinheiro para a construção, vai diminuir o encargo sobre a folha e, dessa forma, pretende retomar o crescimento da construção civil. Uma mulher foi assaltada no estacionamento de um banco ao chegar para fazer um depósito de mais de 50 mil reais na conta da empresa onde ela trabalha. Veja essa e outras notícias no Giro Policial. Um caminhão cegonha foi destruído em incêndio no acostamento da BR-277 em Campo Largo. A carreta, que seguia de Londrina para São José dos Pinhais, pegou fogo em movimento. O motorista conseguiu sair e salvar a mala. Ninguém ficou ferido.
No centro de Curitiba, um carro pegou fogo no momento em que o motorista deu a partida. O incêndio começou no motor. O carro estava parado em frente à Paraná Previdência. O motorista conseguiu sair do carro a tempo e o incêndio foi controlado com o uso do extintor do veículo. 3 assaltantes foram presos em um posto de combustíveis na BR-116, em Campina Grande do Sul. A quadrilha é suspeita de participar de pelo menos 20 roubos a residências na região metropolitana de Curitiba. Com os bandidos foram encontradas joias, um televisor, cheques e uma arma. Uma mulher foi rendida por assaltantes em frente a uma agência do Banco Itaú, no centro de Pinhais, na região metropolitana. Os 3 ladrões conseguiram levar R$50 mil em cheques e R$2 mil em dinheiro. Ela estava com o malote para fazer o depósito na conta da empresa onde trabalha. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Valdir Rossoni, disse hoje que não vai pôr a nova tabela de custas judiciais em votação antes do recesso. O Tribunal de Justiça aprovou um reajuste das taxas que são cobradas pelos cartórios do Paraná. Mas o aumento, que passa até de 1000% em alguns casos, só vai ser analisado pelos deputados estaduais no ano que vem. O projeto não deve passar com tanta facilidade, já que os reajustes estão causando polêmica antes mesmo de serem colocados em prática. Nós não podemos realmente concordar com a decisão que determina um aumento expressivo no valor das custas judiciais e extrajudiciais, se é uma base científica, um cálculo que nos tenha sido mostrado. A proposta inicial previa para o reconhecimento de firmas para empresas um aumento de R$ 3,06 para R$ 75, ou seja, 2.350%. Os números foram revistos pelos desembargadores e, pela proposta aprovada ontem, a mudança seria de R$ 3,06 para R$ 37,50, o equivalente a 1.125%. A votação do anteprojeto foi realizada em reunião fechada aqui no TJ, o que, segundo a OAB, pode até ser questionado na Justiça. Nós solicitamos, inclusive, uma cópia da filmagem para podermos comprovar o que realmente aconteceu na sessão de ontem e, se efetivamente não foi respeitada a Constituição, não for respeitado o regimento interno do próprio tribunal, é claro que isso está merecendo um reparo e nós poderemos buscar esta solução também. O vice-presidente da entidade que representa os cartórios, no entanto, alega que o aumento máximo foi de apenas 472% no caso das certidões de escrituras, que passaram de R$ 4,23 para R$ 20. O que aconteceu é que eles compararam alguma coisa diferente de outra, que é o caso do reconhecimento de firma de pessoa jurídica, que antigamente os cartórios não faziam. Fazia somente de pessoa física. Uma cobra foi encontrada dentro do refeitório de uma creche em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, mas foi recolhida por funcionários e não chegou a atacar as crianças. A cobra tem cerca de 40 centímetros e foi encontrada na cantina do Centro de Educação Infantil Branca de Neve, uma creche municipal. Os professores e serventes jogaram uma caixa em cima da cobra e conseguiram capturar o filhote de jararaca. Os bombeiros foram acionados e a levaram dentro de um isopor. Veja a seguir: o ex-ministro José Dirceu, condenado por envolvimento no mensalão, faz um ato em Curitiba para tentar desqualificar o julgamento do STF. E a gasolina tem o maior preço dos últimos 11 anos nos postos de Curitiba. Cerca de 120 militantes do Partido dos Trabalhadores participaram em Curitiba de um ato em defesa do ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Ele foi condenado a 11 anos de cadeia por envolvimento no mensalão. Lideranças nacionais do PT, como os ministros Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo, não participaram. Pouco depois do horário marcado, José Dirceu chegou e teve o carro escoltado por militantes do partido, que tentaram impedir a aproximação de fotógrafos e cinegrafistas. Acompanhado do filho, Dirceu foi ovacionado ao entrar no auditório. Dezenas de militantes do PT se reuniram para prestar solidariedade ao político. Nós achamos que a sentença deveria ser anulada, porque, eu vou repetir, ela extrapolou, ela violou regras da democracia. Do
Do lado de fora, um grupo de jovens que soube do ato pela internet entregava panfletos lamentando o movimento. A gente não concorda com isso, com um grupo político organizado, independente do partido que seja, do grupo que seja, defendendo um político condenado pelo maior tribunal de justiça do Brasil. Depois de cerca de 2 horas de discursos, José Dirceu subiu à mesa e falou por 37 minutos. E desqualificou o julgamento do STF, dizendo que sua condenação era uma infâmia. Já nos fatos, eu optei por não renunciar meu mandato e me defender perante a Câmara dos Deputados, porque eu queria debater e discutir, queria expor a minha defesa. E apesar de afirmar que durante todo o processo nunca se negou a falar com a imprensa... E vocês todos aqui são testemunhas que durante esses 7 anos eu não recusei o convite de ir a nenhum programa de televisão, nem de dar entrevistas. Foi embora sem atender os jornalistas que estavam no local. A Ambev anunciou um investimento de 580 milhões de reais na construção de uma nova cervejaria no Paraná. A indústria deve começar a operar em 2014 em Ponta Grossa. O protocolo de intenções foi assinado hoje no Palácio Iguaçu. A nova planta vai ser enquadrada no Programa de Incentivos Fiscais do Governo, o Paraná Competitivo. A fábrica deve criar 1.000 postos de trabalho durante a construção e cerca de 500 empregos diretos e indiretos depois do início das operações da unidade. A indústria vai produzir cerveja e refrigerantes e deve atender 80% da demanda da empresa aqui no Paraná. E havia preocupação de que, indo para Ponta Grossa, poderia Curitiba e Almirante Tamandaré perderem as 2 fábricas da cervejaria existentes por aqui. Mas a informação é de que até 2016 não há qualquer plano de retirada, de fechamento dessas 2 fábricas já existentes. É importante a chegada de um novo investimento, principalmente porque nós tivemos 8 anos do governo anterior, onde houve um pensamento, pelo menos um discurso que atenderia mais a empresa pequena e não a grande. O problema é que a pequena depende da grande, porque é a cadeia produtiva. Você tem uma grande, emprega uma porção de gente, cria outras necessidades e movimenta a economia. O Paraná deixou de trazer empresas durante 8 anos. E agora depende de incentivos do governo, os outros estados estão dando incentivos. O Paraná tem que ir atrás, porque se não fizer isso, nós vamos continuar parados aqui, vendo Santa Catarina e São Paulo levarem todas as empresas que chegam. Foi sancionada pelo prefeito Luciano Dutti a lei que acaba com a dupla função de motoristas de ônibus em Curitiba. A nova regra entra em vigor no prazo de 120 dias. A multa, caso alguma empresa descumpra a proibição do acúmulo de funções de motorista e cobrador, é de R$10 mil. Também foi sancionada a lei que obriga os postos de gasolina a instalar câmeras de monitoramento. A norma prevê que as gravações devem ser feitas dentro e fora dos postos e as imagens devem ser arquivadas por, no mínimo, 30 dias. A regra começa a valer no prazo de 4 meses. O ar quente e úmido continua sobre o Paraná e o dia deve ser abafado com pancadas de chuva à tarde. Veja a previsão do CIMEPAR. Em Curitiba, amanhã deve ser de céu encoberto, com sol entre nuvens e pancadas de chuva rápidas e isoladas à tarde. Temperaturas variando entre 17 e 29 graus na capital. No litoral, nebulosidade variável de manhã e pancadas de chuva à tarde. Mínima de 21 e máxima de 30 graus em Paranaguá. Em Ponta Grossa, céu parcialmente encoberto com chuva rápida à tarde. Temperaturas entre 18 e 29 graus. E veja a seguir, médicos residentes fazem paralisação amanhã no Hospital de Clínicas de Curitiba. E ainda, os produtos da ceia de Natal estão 18% mais caros em comparação com o ano passado.